Entrando. Ok? Tudo bem, Luiz? Como é que você está? Tudo em ordem, Leonardo. Apesar desse tumulto é, absurdo que o país está atravessando. Não, está muito difícil. A gente vai falar com calma, mas enquanto isso as pessoas estão entrando aqui na chamada, porque Tá. funciona assim, a gente começa o Hangouts, aí o Google notifica todas as pessoas que estão inscritas no canal e muitas pessoas vão entrando para ver, né? Já está entrando até comentário, já tem gente aqui, deixa eu só tirar o som, tem muita gente aqui já que estava esperando. A Luiz, explica aí por que a gente demorou um pouquinho. A gente estava programado para as 4 horas. Deu... Você nunca tinha participado de um Hangouts, né? Eu nunca tinha participado, é a primeira vez, e essa minha geração é analógica, é cartorial, não é digital. Então eu Pois é, tive aqui para instalar o sistema, demorou um pouquinho, mas estamos à disposição de vocês. vamos lá. Na verdade, eu acho que esse papo era muito interessante. Eu tinha combinado com você mais cedo e tinha avisado ao público também, né? Existe muita desinformação sobre o que era a política de preços da Petrobras no governo da presidente Dilma Rousseff, né? Só um E, minutinho, espera só um pouquinho. falei, cachorro, Pronto. vamos lá. Então, é o seguinte, Luiz, havia muita desinformação e muito ataque à política de preços da Petrobras no governo da presidente Dilma Rousseff. Eu queria te pedir para explicar bem didaticamente como é que era formado o preço na época do governo da presidente legítima. Há uma divergência profunda de duas concepções de desenvolvimento do Brasil e de desempenho de uma empresa estatal pública estratégica como a Petrobras. O que acontecia no período dos governos do PT, do presidente Lula e da presidenta Dilma? É uma visão de desenvolvimento onde o Estado tem um protagonismo, tem um papel estratégico, e uma empresa como a Petrobras era uma empresa estruturante desse projeto de desenvolvimento. As descobertas do pré-sal, por exemplo, foram as maiores descobertas desse século XXI de grandes reservas de petróleo. Foi a primeira vez que uma empresa conseguiu chegar a 7 mil metros de profundidade, furar 2 mil metros de uma camada de sal, que é o pré-sal, e descobrir nesse polígono do pré-sal as maiores reservas disponíveis, o que mudou a história do petróleo no país. Essas descobertas alavancaram investimentos fantásticos, porque 17% do investimento brasileiro estava indo para essa cadeia de gás e petróleo. A política anterior era uma política de gerar valor agregado na cadeia de gás e petróleo, ou seja, aprofundar a expansão das refinarias, óleo pesado e óleo leve, uma estrutura de gasoduto para poder aumentar a oferta interna do gás, que é uma energia estratégica para a nossa matriz energética, que é elétrica e termoelétrica, desenvolver equipamentos com a indústria nacional. Por exemplo, vários estaleiros estavam sendo desenvolvidos, tanto para navios comerciais, como para plataformas de petróleo. Tem um custo de aprendizado, tem uma curva de aprendizagem, mas você, ao gerar esses investimentos no país, você vai gerando mais valor agregado, mais emprego de qualidade, mais pesquisa, mais ciência, mais inovação, uma rede de universidades públicas que faziam pesquisa para as inovações da Petrobras, e todo esse processo foi permitindo aumentar a produção de petróleo. E você lembra que naquela época diziam que não tinha petróleo no pré-sal, que aquilo era uma visão totalmente incorreta, queriam que nós privatizássemos aquelas reservas, colocássemos à disposição de licitação, o governo bloqueou na nona rodada, isso aqui nós sabemos que tem muito petróleo, não vai ser privatizado, vão ser reservas estratégicas do Brasil. E hoje a produção do pré-sal já é maior do que a produção do pós-sal. Nós já produzimos mais petróleo no pré-sal do que produzimos no pós-sal. Tá? E essa política toda, ela também tinha que lidar com duas variáveis, que é a taxa de câmbio do país, que é um câmbio flutuante, e o preço internacional dos barris de petróleo. Então, essas duas variáveis, na visão desse papel da empresa pública como uma empresa estratégica, eram administrados numa curva de longo prazo. Ou seja, a ideia era uma certa estabilidade de preços, de tal forma que o preço internacional podia oscilar para baixo, então o preço da Petrobras ficaria um pouco acima, ou crescer acima desse preço interno e ficar um pouco abaixo. Por que esse preço é um preço fundamental, o preço do petróleo? Porque a nossa matriz de transporte,
o nosso modal é predominantemente rodoviário, e se você mantém um preço com uma certa estabilidade, você ganha competitividade sistêmica na economia, as nossas exportações, a nossa produção. Então, nós só tivemos, eu acho que foram 16 reajustes de preço em 13 anos de governo. 16 reajustes em 13 anos. Em 13 anos. Os reajustes eram, digamos assim, um período, quase uma anualidade, aproximadamente. Eles se moviam muito, com muita moderação, e o preço internacional variou de $38 a $120. E nunca acompanhou esse preço internacional. Havia uma mediação. Quando o preço internacional estava baixo, havia uma crítica dizendo que o custo interno estava alto. Mas quando o preço internacional estava alto, havia uma crítica do mercado dizendo que a Petrobras estava baixa. Por que era essa visão? Porque a empresa ela não pode ser prisioneira apenas dos interesses dos seus acionistas. Ela tem que ter um compromisso com o desenvolvimento do Brasil. E o preço do petróleo forma preço para toda a estrutura de transporte, e você tendo um parâmetro de referência estável, a economia de transporte, toda essa estrutura de transporte, especialmente os caminhões, tinham, e toda, ônibus urbanos e também automóveis, e toda essa rede de transporte brasileira, tinham melhor condição de desenvolvimento e de competitividade. Agora, Luiz, essa política, muita gente dizia que trouxe grandes prejuízos para a Petrobras, prejuízos bilionários. Isso é fato ou não? Ou a Petrobras se manteve rentável durante esse tempo todo, mesmo com a política de reajustes, vamos dizer assim, controlados? Eles eram trimestrais? Como é que aconteceram? A cada 3 meses tinha uma data para acontecer? Você tinha uma avaliação e o conselho da Petrobras, a direção da Petrobras, tomava a decisão. Agora, era uma política pública, uma política de governo. O governo é o maior acionista da Petrobras e tem o bloco de controle das ações, e ele estabelecia essa diretriz. Nós estamos falando do período de 13 anos, que foi com essa política que nós descobrimos o pré-sal, foi com essa política que nós desenvolvemos recuperamos a política de construção de navios, plataformas, sondas, que nós perdemos ao longo da história. Foi com essa política que nós tivemos 17% de investimentos na cadeia de gás e petróleo, e a Petrobras passou a ser a empresa mais valiosa de mercado. O que nós tivemos ali no final do ano de 2014, principalmente a partir do segundo semestre, foi uma queda muito bruta no preço internacional do petróleo. Petróleo que tinha chegado a preços especulativos de $120 o barril de óleo equivalente, caiu até um patamar de $38. Foi muito brusca a queda, atingiu todas as economias produtoras de petróleo, atingiu também a Petrobras e atingiu o Brasil. Mas essa política foi ela que permitiu o país, que era a 13ª economia do mundo, chegar à 6ª economia. Ela ajudou o Brasil a dar esse salto histórico. Nós tivemos um crescimento sustentável, nós geramos 23 milhões de empregos, nós tiramos 42 milhões de pessoas que tiveram mobilidade social, erradicamos praticamente a pobreza absoluta, nós tivemos um aumento do salário mínimo de 77%. Todo o projeto de desenvolvimento de um mercado interno de consumo de massas, que é o que nós estamos construindo, inclusão social em massa, para ter mais mercado interno, mais capacidade de investimento, mais crescimento, mais emprego de qualidade, a Petrobras teve um papel essencial. Se a gente olhar em uma outra empresa que teve um desempenho semelhante, é a Eletrobras. Você lembra que nós chegamos em 2001, nós tivemos um apagão no Brasil. Então, os investimentos... Apagão gerenciado pelo parente, né? O segundo apagão do parente. Eu queria chegar nesse ponto também. Então, você pega o exemplo da Eletrobras. Nós tivemos investimentos de grandes hidroelétricas, modernizamos toda a estrutura, interligamos todo o sistema de transporte, de transmissão de energia, inclusive com supercondutores, uma mudança de padrão, integrando todo o sistema nacional, e uma modernização espetacular na indústria energética. Quando veio a seca de 2015, que foi a maior seca dos últimos 80 anos, a Eletrobras ela teve que amortecer, em parte, esse impacto, porque você não conseguia produzir com água, com hidroelétricas, a nossa energia, você teve que poupar água e teve que rodar as térmicas, a energia ficou mais cara. Você produz a gás ou produz com água, a energia a gás, a termoenergia é muito mais cara. Então, o custo da energia cresceu 18%. O governo teve que repassar para o preço final, mas a Eletrobras teve que amortecer um prejuízo de 12 bilhões de reais
para você não jogar tudo para o consumidor, para não prejudicar a indústria, para não prejudicar a competitividade da economia. Esse é o papel de uma empresa estatal. Esse é o papel de uma empresa pública estruturante. Então, no desenvolvimento do Brasil, a Petrobras e a Eletrobras cumprem um papel fundamental. E essas empresas ajudam a dar competitividade sistêmica a longo prazo. Quando você tem muita água, o custo da energia vai lá para baixo. Como foi, por exemplo, recuperamos muito aí os nossos reservatórios, os principais reservatórios. Então, o custo da energia cai e a Eletrobras volta a ter uma margem de lucro. É muito importante a Petrobras e a Eletrobras terem lucro, mas não pode ser a razão de ser da empresa. A empresa ela é um instrumento de desenvolvimento nacional. Por isso, ela é uma empresa pública estatal estratégica. Claro. Agora, não surpreende, então, que Petrobras e Eletrobras tenham sido os dois primeiros alvos, ou principais alvos do golpe, né? Eu queria te pedir, Luiz, até para explicar, se você puder, por que essa nova política de preços do parente é uma consequência do golpe e é também uma política voltada para a privatização. O golpe não é um momento. O golpe não é simplesmente o afastamento de uma presidenta sem crime de responsabilidade, como aconteceu. O golpe não foi apenas quebrar um pacto democrático em quem ganha, governa e quem perde, reconhece a vitória. O golpe ele é mais do que isso. Ele é um processo. Uma segunda etapa do golpe foi retirar direitos trabalhistas históricos do povo brasileiro com a mudança na legislação da terceirização e a reforma trabalhista que revogaram todo um conjunto de benefícios e de princípios fundamentais do contrato de trabalho no Brasil. A emenda constitucional 95, que impõe um teto declinante de gasto público, de gastos primários, por 20 anos, é mais um desdobramento desse golpe. Ou seja, o golpe ele tinha, desde a sua construção, da articulação golpista, uma agenda neoliberal, a segunda onda de ofensiva neoliberal no Brasil, que foi derrotada em 4 eleições sucessivas. Eu tenho convicção, essa agenda neoliberal não ganha eleição no Brasil e não consegue governar o Brasil. Por que não consegue governar o Brasil? A Petrobras é um bom exemplo. O que eles fizeram? Eles passaram a impor reajustes diários ao preço do petróleo. O preço do petróleo ficou totalmente ao sabor das especulações, dos movimentos internacionais. Nós temos uma grande tensão hoje na Venezuela, que é um grande produtor de petróleo, 30% do petróleo americano sai dali. Temos uma tensão no Irã, tivemos problemas sérios no Iraque, enfim, o petróleo voltou a subir na economia mundial, estava aí no patamar de 40%, já está no patamar de 80%. A Petrobras teve 227 reajustes de petróleo em 2 anos. $40 e $80, Luiz. Você falou por cento só, desculpa, só fazer uma... $40 para $80 e ela teve 227 reajustes praticamente diários. A economia perde o parâmetro de conta, as empresas não conseguem planejar. O preço do diesel, além disso, eles aumentaram de 9 pontos percentuais para 14 pontos percentuais, quase que dobraram o PIS/COFINS do petróleo, aumentaram a carga tributária no petróleo. Então, aumentaram a carga tributária, aumentaram abusivamente os preços e desequilibraram os contratos da economia. O que acontece com os caminhoneiros? Você tem uma estrutura empresarial de grandes empresas, mais ou menos 1/3 da frota, 1/3 são pequenas empresas, empresas familiares, e 1/3 são autônomos. São motoristas que são proprietários do seu próprio caminhão, em geral financiados, e que fazem o frete do país. Como a economia entrou em recessão, o volume de carga cai. Como o mercado é competitivo, há uma certa canibalização na disputa desse frete. Com o custo abusivo dos pedágios, principalmente em São Paulo, e acompanhado pelo preço abusivo do diesel, eles entraram numa rota de prejuízo insustentável. O que está por trás desse movimento é uma razão econômica essencial, é o preço do diesel, e eles colocam também uma outra reivindicação importante, que é a roda suspensa dos caminhões para não pagar o pedágio, porque elas não estão rodando na estrada e não faz sentido que eles paguem por eixo. Tem que ser o eixo rodante e não simplesmente quando tem, por exemplo, uma roda suspensa. Então, mas o ponto fundamental deste movimento é reduzir o custo do diesel. Por isso, esse nível de enfrentamento e esse tipo de dificuldade, porque eles não conseguem pagar suas contas, sustentar sua atividade econômica, a depreciação do caminhão. Um pneu de caminhão custa R$2.000.
É muito interessante o que você está falando, Aloysio, porque eu estava vendo um vídeo de um caminhoneiro, né, explicando para a mídia por que eles estão em greve, e é justamente isso. O cara sai para fazer um frete, ele sai, por exemplo, sei lá, de Salvador para vir a São Paulo, ele não sabe se no final da viagem ele ganhou ou perdeu dinheiro, porque ele tem que abastecer várias vezes. Então, aumenta, cai, fora os pedágios e tudo isso, é uma situação dramática. Mas aí eu te pergunto o seguinte: o Brasil inteiro está apontando a origem da crise, que é o Pedro Parente, né? O Renan ontem soltou um vídeo dizendo que se o Temer não demitir o Parente, o Temer cai. Você tem, inclusive, o Cássio Cunha Lima, do PSDB, todos os partidos de esquerda. Por que o Temer é incapaz de demitir o Pedro Parente? Por que o Pedro Parente parece ser mais forte do que o Temer? Porque eles fizeram... O golpe é um realinhamento geoestratégico. Qual é o grande interesse que está por trás disso? Não são só os acionistas da Petrobras. Você veja que essa política abusiva, ela fez com que aumentasse exponencialmente as empresas importadoras de petróleo. Ficou muito rentável importar petróleo e jogar no mercado interno, prejudicando a Petrobras, porque a Petrobras não ganha só na margem de um litro de diesel que ela está vendendo, ela ganha também na escala do mercado que ela tem. Se ela tem mais competição do produto importado, ela está restringindo seu espaço de mercado e está prejudicando a empresa. Tanto prejudicou decisivamente a empresa, essa política irresponsável de preços, completamente inaceitável, que trouxe o país à situação que nós estamos, que eles reduziram em quase 1/3 a capacidade de refino de petróleo. Então a Petrobras agora está vendendo reservas estratégicas, e vendeu do pré-sal a preços completamente aviltantes, no pior momento do cenário internacional, reduziu o refino, importa petróleo refinado. Os Estados Unidos, que tinha 40%, 41% das importações do mercado interno, hoje está com mais de 80%. Eles aumentaram fortemente a importação de petróleo refinado dos Estados Unidos. Nós exportamos óleo cru e importamos produto refinado. Então, esse realinhamento, e mais, né? Petrobras pagou 10 bilhões antecipado num processo sem decisão judicial ao mercado americano. Aí o Pedro Parente vai lá e ganha um prêmio da Câmara Comercial Brasil-Estados Unidos. Só que quem perdeu foi o Brasil. O Brasil perdeu na competitividade dos caminhoneiros, nos investimentos, na competitividade da economia, no desenvolvimento do Brasil. É uma política insustentável. Eu não vejo como essa política possa seguir. Ela é absolutamente incompatível com os interesses nacionais. É uma política imperialista, é uma política privatista, é uma política que, no fundo, quer mostrar que a Petrobras deveria ser totalmente privada e criar uma cultura, deslocar a Petrobras dos interesses públicos, retirar ela como instrumento de desenvolvimento do Brasil, para poder criar um ambiente futuro de vender a empresa sem que haja aquela defesa estratégica da Petrobras. Com o agravante que os problemas de financiamento de campanha, de sobrepreço, de desvio dos recursos, corroeu um pouco, eu diria nem um pouco, corroeu bastante a imagem de uma empresa que é uma empresa essencial ao desenvolvimento do Brasil. Mas essa neblina não pode esconder o que está por trás desse processo. É muito mais do que isso. Claro. Quer dizer, os prejuízos do Brasil são monumentais com essa política irresponsável. Paralisaram os investimentos da cadeia de gás e petróleo, quebraram os estaleiros, já venderam parte do equipamento da empresa, equipamentos estruturantes. Por isso que os petroleiros que têm amor a essa empresa, que construíram essa empresa, que trabalham nessa empresa, estão decretando uma paralisação, já num quadro muito difícil. O prejuízo econômico dessa greve é monumental, desarticulou. A indústria automotiva está parada, só para dar um exemplo. Tem gente falando, Luiz, que o PIB vai a zero esse ano, só com essa greve. Esse PIB vai crescer As consequências são... É difícil calcular ainda, mas elas são devastadoras na economia, né? Essa greve acabou com o combustível do golpe. Esse condomínio não tem condições de governar o Brasil. Nunca teve, mas agora eu acho que é visível que eles não conseguem mediar, eles não conseguem... Nós enfrentamos 2 greves de caminhoneiro no governo Dilma. 2013, que foi uma coisa oportunista, de uma entidade que não são essas entidades representativas, reconhecidas, que têm direção, CPF, responsabilidade pública, e nós fizemos um enfrentamento e desmontamos aquela tentativa. E uma em 2015, que nós negociamos algumas questões importantes, financiamento do BNDES, algumas políticas conexas, e desmobilizamos rapidamente a greve. Nós já estamos aí 1 semana de greve,
Agora isso aí vai se associar a uma greve dos petroleiros, as consequências são devastadoras para a economia, o que mostra o nível de radicalidade. Quer dizer, o governo vai e negocia com as entidades patronais, retira os autônomos, que são a ponta mais frágil do processo, eles saíram da mesma negociação, porque para eles, o que resolve ter 15 dias de redução de preço? Claro. Nada. Aliás, nada. Você reparou, Luiz, que eles estão pedindo exatamente a volta da política da Dilma? Eles estão pedindo 90 dias, pelo menos, para ter uma previsibilidade, para poder formar o preço? Mas essa é a reivindicação desde o início. Né? Demorou um pouco para cair a ficha, mas os trabalhadores que estão perdendo seus direitos trabalhistas vão ter saudade do governo que tinham. A saúde e a educação, que estão sendo desmontadas públicas com essa emenda constitucional 95, com esse teto, esse arroxo fiscal que não existe em nenhuma economia do mundo por 20 anos, nós vamos ver uma crise semelhante a esta nesse próximo ano e ao longo deste ano, na educação, na saúde e nas políticas públicas. E agora, no caso do petróleo, é um outro exemplo, é visível a insatisfação generalizada com esse modelo neoliberal. É insustentável. A política do Parente e o Pedro Parente na Petrobras são insustentáveis. Não há como conseguir adiante com essa lógica privatista, entreguista e, eu diria, absolutamente incompatível com os interesses nacionais e públicos. Lesa pátria. Luiz, só para te dar algumas notícias de hoje, né? Amanhã não tem aula em Brasília, não tem escola no Rio de Janeiro, e não tem escola no Rio, por exemplo, porque não tem merenda, né? E a questão da escola pública não é simplesmente ensinar, né? É fundamental alimentar as crianças também, porque às vezes não tem alimentação em casa, né? Então isso é importante. Você não tem transporte em São Paulo depois de terça-feira. São Paulo não vai decretar feriado, mas é uma situação de emergência. Então, a situação é muito dramática. Agora, o que mais me chocou, não sei se você viu um vídeo, eu até te mandei, um vídeo que aconteceu num posto em Taguatinga, Brasília. O Temer e o Parente fizeram a população brasileira se estapear por 1 litro de gasolina. É uma coisa chocante, é barbárie absoluta. As pessoas saindo no tapa com um recipiente plástico para botar gasolina. Então, realmente, o que esse golpe fez com o Brasil é muito dramático, né? Você acha, você falou, olha, acabou o combustível... Eu vi o vídeo e eu tenho dúvida se era gasolina. Eu acho que era etanol, porque as pessoas estão cozinhando em casa com álcool. O preço do gás de cozinha, que desapareceu dessa discussão, mas que ficou estável aí durante anos no país, que era uma das responsabilidades públicas da Petrobras, uma parte da população hoje está cozinhando com lenha ou com álcool. Inclusive, estão aumentando os acidentes com álcool em casa. É uma filha para cozinhar. É uma filha para cozinhar. O que é um absurdo um país que descobriu as reservas mais importantes do século XXI de petróleo, que mudou a história da economia do petróleo, que tem condições de produzir derivados de petróleo a um custo muito mais competitivo. Comprometer todo esse salto histórico para ver esse retrocesso a uma sociedade desesperada. Em São Paulo, por exemplo, nós já estamos há alguns dias sem coleta de lixo. Nós vamos começar a ter problemas, um problema sério de saúde pública. Você não pode continuar sem coletar o lixo na casa das pessoas. Brasília fechou os hospitais também. Brasília fechou os hospitais, só emergência, né? Só emergência em Brasília. E aí você fala, acabou o combustível do golpe. Você acha que o Temer cai? E quais são os riscos dessa queda? Porque as pessoas também estão apavoradas com o discurso militarista, né? Que algumas pessoas identificam nisso aí. Olha, é visível que há um setor comprometido com o projeto autoritário no Brasil. São um pouco saudosistas da ditadura militar, da tortura, da censura, da repressão, da falta de liberdade, porque nós tivemos uma transição da ditadura para a democracia no Brasil por cima. A ditadura brasileira, ela foi desenvolvimentista. Se você pegar o segundo PND, houve um processo de industrialização com uma grande concentração de renda, sem liberdade, sem cidadania, sem participação. Eu comparo com a Argentina. Se olha a Argentina, a ditadura ela foi liberal. Ela foi assim neoliberal antes do neoliberalismo. Ela foi totalmente comprometeu as empresas públicas, comprometeu os homens da Argentina, e lá a repressão matou 30 mil argentinos. Aqui são aproximadamente 500 desaparecidos e assassinados pela ditadura. A transição aqui foi por cima, não houve investigação, não houve apuração, não houve punição dos torturadores. E hoje se sabe que era o alto comando do governo
quem determinava os assassinatos políticos. Na Argentina, foi uma transição para o colapso, mas lá você tem 1.000 torturadores presos e condenados. Agora mesmo, a manifestação no Uruguai foi fortíssima no Dia do Silêncio, que é o Dia dos Desaparecidos Políticos, porque eles viram um membro do sistema repressivo de tortura no Uruguai que estava trabalhando como segurança na seleção argentina de futebol. E houve uma reação fortíssima, a entidade de esporte teve que afastar esse torturador e a manifestação foi fortíssima no Uruguai. Essa reação na Argentina e no Uruguai impedem a volta da ditadura. Não tem ninguém que tem coragem na Argentina de defender o legado da ditadura. Aqui ela foi mais desenvolvimentista, mas ela foi igualmente repressiva. Não há alternativa numa sociedade civilizada. Olhem para a Europa, olhem para os países desenvolvidos, para o OCDE, sem democracia, sem liberdade, sem cidadania, sem liberdade de expressão, de manifestação. Então, isso é um retrocesso absurdo. Essa ideia que os militares ocuparem o poder, e ocuparam várias vezes na história do Brasil, a última vez por 21 anos, possa resolver qualquer coisa no movimento. Não vai resolver. Nunca resolveu. Como é que pode ser? Nem a segurança do Rio de Janeiro, porque criaram uma expectativa falsa que os militares iam resolver. Como também não resolve o problema dos caminhoneiros. O que se imagina que as Forças Armadas vão fazer? Os soldados vão fazer lá, entram no caminhão, não tem as chaves. Então você tem milhares de caminhões parados, eles vão fazer ligação direta em todos os caminhões? Tem guincho do exército para retirar? Não tem. Vão entregar remédio, comida, vão entregar as coisas, vão entregar cerveja. Como é que vai fazer? E depois, como é que vai fazer o abastecimento do país? Então, na democracia, tem que lidar com o conflito, tem que saber mediar. Por isso que o Lula foi o maior presidente da história recente do Brasil, porque ele viveu o conflito desde a época do sindicato, mediando, dialogando, negociando, pacificando. O Brasil se reencontrou no diálogo e na disputa democrática, na divergência, mas se reencontrou. Mas agora a solução da pacificação está presa em Curitiba, né? Segundo o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que esteve lá com a gente, o Lula é um prisioneiro do Império, é um prisioneiro dos Estados Unidos em território brasileiro. Ele identifica uma ação decisiva dos Estados Unidos no golpe. E aí hoje também é o dia do lançamento, da candidatura Lula, né? Você acredita que essa transição do golpe será uma transição para a democracia ou uma transição para uma coisa pior? Deixa eu uma coisa que as pessoas não discutiram, que passou meio desapercebida. Saiu um telegrama publicado por um pesquisador da GV, mostrando que o Geis e o Figueiredo, eles tinham conhecimento da tortura e dos assassinatos políticos, e que o Geis assume o poder em 74 e autoriza que os assassinatos continuem, só em casos extremos, e deveriam ser autorizados pessoalmente pelo Figueiredo. Isso em 70. Depois sai um outro telegrama que ninguém prestou muita atenção. Em 76, depois da morte de Vladimir Herzog, os estudantes já tinham saído na rua. Na época eu era estudante da USP, grandes manifestações parando São Paulo contra a tortura, contra o assassinato político. Tínhamos fundado o DCE da USP, as lideranças estudantis se reorganizando. E ele disse que o Vernon Walters, que foi o adido militar que participou do golpe no Brasil americano e depois vice-diretor da CIA, fala que o Geisel estava tentando reduzir os assassinatos políticos, eles estavam fazendo uma inflexão, mas embaixo do telegrama ele diz assim, e os militares brasileiros finalmente perceberam que eles não podem ser nacionalistas, que não podem querer que a Petrobras controle o petróleo brasileiro e vão abrir para nós, para os americanos, o petróleo. Bom, isso em 76, há 42 anos atrás, a CIA estava olhando para o nosso petróleo, que não eram as reservas do pré-sal. Claro. Não é o tamanho das reservas que nós descobrimos. Você veja o nível de instabilidade que existe em todas as economias petrolíferas do planeta, todas. Todas vivem um quadro permanente de instabilidade, de disputa, de pressão e muitas vezes de ocupação militar, como foi o caso do Iraque e da Líbia. Quem tem petróleo, Luiz, é alvo de cobiça internacional e de traição interna também. Você também é uma energia não renovável, que ainda depende de 3 mil produtos, depende de petróleo, a matriz de transporte ainda é predominantemente petróleo, e não há uma solução simples, e quem tem uma boa economia do petróleo é muito mais competitiva que as outras economias. Por isso que o Brasil vinha caminhando num salto histórico extraordinário. Nós podemos virar um grande exportador de derivados de petróleo, não ficar prisioneiro da doença holandesa, que é você produz muito petróleo, mas não desenvolve o resto da economia, como aconteceu na Venezuela, que descobriu as grandes reservas de petróleo nos anos 70. O Celso Furtado até disse, na época, escreveu um texto só sobre isso, dizendo que a Venezuela podia ser o primeiro país desenvolvido
da América Latina ou não. E não foi. Não soube lidar com essa riqueza. Nós procuramos aprender com essas experiências e utilizar essas reservas para modernizar a economia, para desenvolver refinarias, para desenvolver equipamentos, indústria naval, pesquisa, ciência, tecnologia. Era esse o impulso extraordinário que a Petrobras vinha dando ao processo do país, que foi totalmente interrompido com o golpe, por essa política irresponsável que gerou esse impasse, e um impasse que vai ter que mudar essa política. A Petrobras tem que ter compromisso com o povo brasileiro, com o crescimento do país, não só com seus acionistas. Eu não vejo como isso possa continuar desta forma, a não ser com o autoritarismo. Quer dizer, o golpe, essa agenda neoliberal não consegue ganhar a eleição e não consegue governar a democracia. Por essa... Aí tem um ponto, Luiz, mesmo que seja a agenda, seja através do autoritarismo, será que eles vão fazer um autoritarismo destrutivo? Porque esse projeto Pedro Parente, ele explode o país. A gente já está vendo o Brasil explodir. Vamos dizer assim, o caldo transbordou. Eu te pergunto, até em função disso, você acha que mais cedo ou mais tarde, dentro de dias, horas, semanas, vai haver uma reversão dessa política? Hoje eu vi, por exemplo, o próprio Marum, né, que teve aqui em São Paulo. Aliás, o Brasil está nas mãos do Carlos Marum, né? O Marum dizendo que ia levar para o Temer a reivindicação dos caminhoneiros, que era mudar a política. E o Parente disse que se mudar a política, ele sai, né? Fatalmente vai ter que mudar, né? Independente do desfecho. Né? Eu não vejo como os caminhoneiros, depois do desgaste, você imagina o seguinte, ele é um autônomo. Muitos perderam a carga que tinham ali. O prejuízo, uma semana parada, ele já não conseguia pagar suas contas. Eles vão para um enfrentamento porque eles não veem alternativa de sobrevivência se não houver uma outra política do diesel. O país tem que entender isso. Milhões de aves já morreram. Nós estamos com uma crise não só na avicultura, mas também na pecuária. A economia não está rodando. Setores importantes da indústria paralisados. Esse prejuízo é muito maior do que você ter uma política mais racional, uma política pública do preço que continue preservando os acionistas da Petrobras. Eles vão ganhar a médio e longo prazo. Essa é uma empresa viável, uma empresa extremamente competitiva, detentora de grandes reservas estratégicas, com uma excelente estrutura de refino, de produção. Essa empresa teve suas dificuldades, teve problemas graves de gestão, mas ela tinha um projeto estratégico absolutamente correto e essencial que tem que ser preservado. Eu não vejo como essa política possa... Como se eles privatizaram a Eletrobras e estavam tentando este ano, a mesma coisa acontecerá com a energia. Na primeira seca, na primeira crise energética, o preço da energia explode e você inviabiliza a indústria brasileira e o consumidor não tem como acompanhar. Não dá para aceitar você ter uma inflação de menos de 4% e um reajuste do preço do diesel em 57%. Não é possível. A Argentina aumentou em 1.400% o preço da gasolina e 3.000% o preço da energia. Não é o preço do transporte e 3.000% o preço da energia. Já está no FMI. Também vive uma situação semelhante. A mesma agenda, completamente. A Argentina já experimentou isso no passado. É um país que evoluiu historicamente, era o país mais desenvolvido no início dos anos 20 e ficou para trás exatamente pela incapacidade de dar continuidade a um projeto exitoso de desenvolvimento no passado até a gestão do Perón. Então, nós precisamos rever esse modelo. No debate democrático. Eu acredito que... Eu acreditava, eu quando era jovem, eu só conhecia a democracia pelo livro de história. A minha primeira eleição democrática foi em 89, eu já era assessor do Lula viajando no Brasil. Eu imaginava que meus filhos e minhas netos também só iam conhecer golpe por livro de história. Não foi assim. A gente tem sempre surpresas na vida. Mas o fundamental agora é defender a democracia. Esse movimento golpista, que é uma coisa minoritária ainda no Brasil, completamente irresponsável, não tem base social para se impor. Eles tentaram utilizar... Base midiática. Aloysio, tem base... Eles tentam usar os caminhoneiros, mas os caminhoneiros não estão nessa agenda. Não, claro. Objetiva, que era a política de preço que o Brasil teve até ontem. Não, deixa eu só te falar um ponto. Assim, esse movimento golpista ele tem base na mídia. O Alberto Silva te pede para falar sobre a mídia, porque tem um ponto interessante. Né? A Globo, o discurso neoliberal, esse discurso Pedro Parente, o sustentáculo dele é Miriam Leitão, Rede Globo, Estado de São Paulo, Folha, todos esses jornais fizeram editoriais defendendo a política do Parente. E é um papel vergonhoso, a meu ver. Você acha que, apesar da agenda da mídia, da desinformação,
o povo brasileiro vai tomar consciência do estrago, né? E vai ficar ao lado de um projeto nacional? Bom, você vê as pesquisas, apesar do ataque que não há precedente na história que a mídia promoveu contra o Lula, né? Um homem que fez o que fez, projetou o Brasil, deu autoestima, soberania, crescimento, estabilidade, democracia, inclusão social, justiça social. Nunca o país teve um período que combinou estabilidade, democracia, crescimento econômico, inclusão social, distribuição de renda, presença internacional. O país nunca teve tanto prestígio, os BRICS, a integração latino-americana, os fóruns internacionais. O Brasil virou uma grande referência do planeta, a sexta economia do mundo. Esse homem que foi o grande arquiteto desse período histórico, está trancado numa sala de 15 metros quadrados, sob o pretexto que ele teria a intenção de comprar um apartamento que ele nunca comprou, que nunca foi dele, que nunca teve nome dele, que pertence a uma empresa que o delatou. Então, nós estamos vivendo um estado de exceção seletivo. Não é um estado de exceção como o golpe de ditadura no passado. Hoje, o arbítrio é para alguns. O Lula, vítima de toda essa campanha difamatória que não tem precedentes, continua liderando todas as pesquisas, ganha qualquer eleição, em muitos cenários, inclusive no primeiro turno. Então, o que o golpe não consegue? Não consegue apagar o legado do governo do PT. Não é possível. Eles não conseguem disputar na democracia com esse legado, com essa liderança, com a nossa história. Por isso que o PT hoje lançou em centenas de cidades do Brasil, algumas, inclusive, apesar da crise de combustível, etc., com manifestações muito interessantes, muito fortes, e continua insistindo nesse projeto e no sonho do Lula presidente, de um homem inocente que deveria ter o direito de se candidatar numa eleição livre, numa eleição limpa, e irá até onde tiver que ir para sustentar esse projeto e esse discurso. Eu acho que uma campanha presidencial, que a gente nós temos 1 minuto e 35 segundos para falar, e poder mostrar ao Brasil o que nós fizemos, 4 milhões de pessoas que tiveram acesso à luz elétrica, 3 milhões e 700 mil que tiveram casa própria, Minha Casa Minha Vida, que a gente possa falar dos 23 milhões de empregos formais que foram criados, da melhora das contas da Previdência, porque com o crescimento, o salário mínimo que cresceu 77% acima da inflação. Agora, esse é o pior ano do salário mínimo nos últimos 25 anos. Os 2 anos do golpe, o salário mínimo voltou a perder peso e valor em termos de poder aquisitivo. Então, na hora que tiver esse debate, os candidatos do condomínio golpista estão liquidados. Eles não têm viabilidade eleitoral. Não têm viabilidade eleitoral. Eu quero ver um debate transparente, porque com fake news nas sombras, esse discurso golpista tem alguma capacidade de influenciar, mas um discurso transparente e público, eles não têm a menor viabilidade. Nós temos que enfrentá-los à luz do dia na democracia. A democracia no Brasil vai optar por um projeto desenvolvimentista, na minha visão. No campo da esquerda, nós temos 4 candidatos. Em algum momento, nós vamos ter que nos encontrar. Quanto mais breve, melhor. Mas nós teremos aí um processo de disputa, desde que são 4 candidatos que não apoiaram o golpe e 16 que apoiaram o golpe. Porque, inclusive, os candidatos golpistas votaram nesse golpe, apoiaram o que tem. Então, vai ter um debate no Brasil, essas questões vão ficar esclarecidas. Nós precisamos preservar as eleições, uma eleição limpa. Para ter legitimidade, a eleição tem que ser limpa e livre. E quem ganhar, reconhecer que quem venceu, governar. Esse era o pacto da Constituinte que foi quebrado pelos golpistas e que eu acho que naufragou esse projeto completamente. E nós temos uma oportunidade histórica de resgatar o Brasil. Agora, cada dia que passa, a crise fica maior, o custo de recuperação aumenta, o esforço para a reconstrução aumenta, mas nós já mostramos, quando chegamos no país, que nós somos capazes de fazer isso, e hoje estamos mais preparados, mais maduros, e temos um debate sobre a reforma da mídia. A mídia brasileira, hoje nós temos um oligopólio midiático, golpista, assim como em 64 apoiaram o golpe, apoiaram esse, de algumas famílias que querem controlar e ter todo o poder sobre circulação de ideias e informações no Brasil. Isso não é democrático. Ainda bem que nós temos o 247, nós temos hoje a internet, nós temos novos veículos, tem redes sociais, e isso está mudando a estrutura de comunicação do país. Nós precisamos fortalecer essas novas estruturas para permitir oxigenar a democracia brasileira, também sob o ponto de vista da informação. Luiz, outro aspecto muito importante também de tudo que aconteceu, né, é uma reabilitação da Dilma, né, porque realmente pouca gente foi tão atacada, tão vilipendiada quanto ela. Aliás, só agradecer, o pessoal está participando aqui do Superchat, né?
as pessoas contribuem enquanto a gente fala, porque elas querem apoiar a causa democrática. Então chegou aqui uma colaboração da Yolanda e chegou aqui também da Érica Reis. Muito obrigado. E dizer a vocês que o Aloysio é nosso assinante, muito importante, desde o começo da campanha de assinatura. Então, quem quiser assinar é brasil247.com/apoio. Você chegou a falar com a Dilma no meio dessa tensão toda, dessa crise? Você sabe como é que ela está vendo esse caos? Como é que ela enxerga essa destruição? Tenho falado, sim, a gente se fala sempre. Essa semana falamos 2 vezes, nós estamos trabalhando um texto aí juntos. Terminamos também um livro que ela ajudou, contribuiu muito. O Lula também, foi antes da prisão dele, mas que são Os Governos do PT, um legado para o futuro, que nós traduzimos agora para o espanhol e para o inglês. Ela tem lançado em vários países no mundo. Eu vou agora para a Argentina fazer o lançamento e amanhã nós vamos ter uma reunião. Vou estar com ela amanhã conversando sobre todo esse cenário. E ela conhece profundamente a economia da energia. Ela enfrentou o apagão lá atrás, em 2001, e era secretária de Energia do Estado do Rio Grande do Sul. Um dos poucos estados que não teve racionamento energético, exatamente pela medida prudencial que ela teve, pela gestão competente. Deu um salto extraordinário na matriz energética do Brasil, nos investimentos da Petrobras, e isso, inclusive, a cacifou para ser a nossa candidata à presidenta. Foi reeleita na eleição, mas enfrentou uma articulação golpista num cenário econômico muito adverso. 2015 foi o pior ano de crescimento da China, que é o grande motor da economia mundial dos últimos 30 anos. Houve uma mudança na política monetária americana, como agora, começa a ter fuga de capitais. Você vê a Argentina, capotou voltou para a FMI, e nós tivemos também, aí, nesse período, uma seca prolongada e uma queda dos preços do commodity. Eu falei do petróleo, o petróleo caiu de 120 e chegou a $38. Isso desorganizou os países onde as exportações de commodities são muito importantes. Ela foi vítima desse processo e de uma articulação golpista, dessa agenda neoliberal e de direita no país, que perdeu 4 eleições, aí via Dilma reeleita por mais 4 e olhava o Lula por mais 8. E eles resolveram interromper esse processo democrático e deu no que deu, nesse desastre que está corroendo as instituições. O país hoje parece um espelho partido que não consegue projetar uma imagem, tem um ódio disseminado nesse ambiente que gera intolerância, uma cultura muito ruim para os nossos valores democráticos, civilizatórios, mas nós temos que superar isso, acho que com maturidade, com transparência. Um dos elementos importantes para superar é exatamente a economia da energia, é resgatar a Petrobras pública e estratégica, é, evidentemente, punir todos os desvios de conduta que tiveram, mas não transformar isso numa neblina que impeça de discutir o papel estratégico da empresa. A neblina está servindo justamente para entregar o pré-sal, a maior descoberta, para fora e para preparar a privatização, exatamente. Você vê, os americanos já estavam em olho nisso. Em 1976, nós éramos um pequeno produtor. Você imagina hoje o que nós somos e a importância estratégica que nós temos. Muito mais perto do que o Oriente Médio e com os traidores internos, né? Eu ia te falar também sobre isso. Aqui não, traidores, né? não precisou de ocupação militar, né? O país está sendo ocupado por esses interesses, por prepostos, e se dispõe a romper com os valores e interesses nacionais para subordinar o interesse do Brasil a uma economia financiarizada, especulativa, que não desenvolve o país, não gera emprego, não gera desenvolvimento. E a história do Brasil é marcada por isso, né? Foi exatamente alguns governos, como o governo Getúlio Vargas, com as ambiguidades do Estado Novo, que foi um período autoritário, mas que fez a CSN, a Álcalis, a Fábrica Nacional de Motores, segundo o governo democrático dele, o BNDES, a própria Petrobras, o Ministério do Trabalho, a CLT, e terminou o governo encurralado, né, deu um tiro no peito, saiu da vida para entrar na história. O Juscelino Kubitschek, com plano de metas, deu um outro salto industrializante, construiu Brasília. Foi um período que também gerou uma crise no balanço de pagamentos e inflacionária. Teve 2 tentativas de golpe ali militar. Ele anistiou os golpistas, mas foi punido depois e afastado da presidência. Depois que ele saiu da presidência da República, afastado. Foi para o exílio e voltou e morreu em circunstâncias, eu diria, pouco esclarecidas. E o Jango, né, que depois foi caçado e perseguido da mesma forma, e a partir de 64 nós tivemos uma mudança completa no rumo do Brasil, uma interrupção
do processo democrático, e custou muito a minha geração, muito sacrifício, muita luta, muita gente morreu, foi torturada, a própria presidenta Dilma, mas nós reconstruímos a democracia, e na democracia que esse país tem que debater os seus problemas, cada um tem direito de fazer a sua opção, e através do voto a gente reconhecer quem vencer. É o que nós temos para essa eleição, Lula livre e Lula lá. É isso aí. Eu queria te agradecer muito pelo papo e só saudar aqui antes o Roger, que participou também do Superchat, critica, né, investimentos feitos na Globo, e o Gabriel, que também está participando, lembrando que amanhã tem o Ciro no Roda Viva, né? Queria dizer também que eu vou estar aqui ainda antes do final da tarde, por volta de 5h30, 5h40, com o Mauro Lopes, fazendo um balanço, né, do que abre, do que fecha amanhã, esse cenário de filme de terror trazido pelo golpe. A Luiz está sempre participando aqui do 247, da TV 247, está sempre mandando artigo, é nosso amigo pessoal também, né? Então, queria te agradecer muito, desejar aí um bom final de domingo e com esperança de que a gente saia dessa tragédia, né? Eu queria agradecer mais essa oportunidade, Leonardo, e dizer que 247 tem sido uma bússola nesse nevoeiro, né? Porque ele não se perde em função dessa capacidade da mídia, das forças conservadoras, de tentar desorganizar o país e inviabilizar um processo de construção nacional. Acho que vocês têm conseguido manter um rumo tanto na questão da democracia, do papel das empresas públicas, no respeito aos direitos sociais, à inclusão social, à educação, à saúde, direitos trabalhistas, e por tudo isso vem crescendo a audiência, vem virando uma referência obrigatória de uma imprensa que verdadeiramente cumpre seu papel, abre o debate, permite o contraditório e, principalmente, está engajada na defesa dos interesses históricos do Brasil. Então, parabéns ao Brasil 247, sou assinante e militante e quero continuar assim, contribuindo decisivamente para que vocês cumpram esse importante papel histórico no Brasil. Muito obrigado e parabéns a toda a equipe do Brasil 247. Obrigado, Luiz. Eu vou encerrar a transmissão aqui, aí te dou um alô para a gente fechar aqui, só um minutinho.